Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal. E antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir a vocês para não esquecerem de curtir e se inscrever, vai me ajudar muito. Agora em agosto o canal vai completar um ano, então se vocês puderem ajudar a gente se inscrevendo, vai ajudar a gente a bater a meta de 1000 inscritos aqui no YouTube. E agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi uma indicação aqui do canal. Eu não consegui achar o comentário, mas eu fiz com muito carinho o roteiro e eu espero que vocês gostem. Ricardo Leiva Munoz Ramírez, mais conhecido como Richard Ramírez, nasceu no dia 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, Texas, Estados Unidos. Ele era o quinto e último filho do casal Julian Ramírez e Mercedes Munoz, imigrantes mexicanos da classe trabalhadora, e segundo fontes, o pai dele era um homem extremamente abusivo, violento, que chegava a agredir fisicamente os membros da família. Aos 2 anos de idade, ele sofreu uma convulsão após um armário cair em cima dele, aparentemente na cabeça, e isso fez com que ele precisasse tomar mais de 30 pontos. Durante a infância, ele foi descrito como uma criança solitária que sofria de convulsões, e aos 5 anos de idade, ele acabou tendo um outro acidente quando um balanço atingiu a cabeça dele e ele acabou ficando inconsciente. E depois disso, ele começou a ter crises de epilepsia e acabou sendo diagnosticado aos 6 anos com epilepsia do lobo temporal. Segundo fontes, aos 10 anos de idade, ele começou a desenvolver um hábito estranho. Ele costumava sair de casa sozinho à noite, sem que ninguém soubesse, para poder dormir em cemitérios. Ainda segundo essas fontes, ele fazia isso para poder fugir do pai, que supostamente era extremamente violento com ele. E aí ele começou a passar bastante tempo na companhia do primo dele, Mike, que era um veterano das forças especiais do exército, que cumpriu o serviço militar no Vietnã. E segundo fontes, foi ainda nessa época, quando ele tinha ali por volta dos 13 anos de idade, que ele começou a fumar com o primo dele e também a ser exposto a muita coisa doentia, problemática. É até difícil escolher uma palavra para poder descrever. Enfim, o que acontece é que existem muitos relatos que dizem que o primo dele costumava mostrar fotos de mulheres vietnamitas que ele se gabava de ter torturado e assassinado enquanto estava no Vietnã. E além disso, segundo relatos, ele teria ensinado Richard a usar uma arma de fogo. E um tempo depois ele acabou assassinando a esposa dele bem na frente do Richard, e isso acabou não afetando a relação dos dois. Por outro lado, eles continuaram passando muito tempo juntos e inclusive até faziam viagens de carro juntos. E a propósito, o primo dele até chegou a ser condenado, pelo caso de assassinato da esposa, só que ele foi julgado como insano, incapaz de ser legalmente julgado, e ele acabou sendo liberado 4 anos mais tarde. E aí o Richard frequentava a escola secundária Thomas Jefferson em El Paso, no Texas, até que ele começou a faltar às aulas com frequência e acabou abandonando os estudos antes mesmo de concluir o primeiro ano. Nessa época, o vício dele em drogas acabou se intensificando, e além de consumir diferentes substâncias, ele também passou a ter o hábito de inalar cola, e para poder sustentar o vício dele, ele começou a cometer pequenos assaltos e furtos, chegando a ser preso em 1977, aos 17 anos de idade, por posse de substância ilícita, e pouco depois ele se mudou para a Califórnia, onde passou a consumir ainda mais drogas e desenvolveu um crescente fascínio pelo satanismo, segundo fontes, chegando até a desenhar pentagramas no próprio corpo. E em 1981 e 1984, ele acabou sendo preso em Los Angeles por roubo de veículos. Nessa época já era visível o descuido do Richard em relação à própria aparência física e com a higiene pessoal. Ele comia muitos iFoods e não costumava escovar os dentes, então eles estavam apodrecendo. E aí, no dia 27 de julho de 1984, segundo fontes, o Richard teria passado a noite consumindo cocaína. E no dia seguinte, no dia 28, ele acabou procurando uma casa para poder roubar. Então ele conseguiu entrar na casa de uma senhora de 79 anos chamada Jane Winkle, e ela estava em casa quando ele invadiu e ele acabou assassinando ela. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte pelo próprio filho, e a autópsia revelou que ela foi agredida sexualmente e esfaqueada várias vezes. Alguns golpes foram tão profundos que quase a decapitaram. Durante as investigações, os policiais conseguiram coletar algumas amostras de impressões digitais da janela que o Richard teria usado para entrar na casa. E além disso, eles também perceberam a ausência de vários objetos que o Richard teria roubado. Segundo fontes, os policiais acreditam que essa teria sido a primeira vítima dele. E aí, cerca de 9 meses depois, no dia 17 de março de 1985, ele abordou uma outra mulher chamada Maria Hernandes, de 22 anos de idade. A Maria estava estacionando o carro dela na garagem do condomínio de casa quando Richard a atacou. Ele teria disparado um tiro na direção da cabeça dela, só que ela acabou colocando as mãos na frente e ela estava segurando as chaves, então esse tiro não matou ela, só que ela fingiu que ele teria acertado ela na cabeça, como era a intenção dele, e ela se jogou no chão fingindo que estava morta. E aí o Richard, ele entrou no condomínio, na casa dela, e lá dentro ele acabou atirando
testa da Jill Okazaki, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela tinha 34 anos de idade e era colega de quarto da Maria e não resistiu, ela acabou falecendo no local. E aí, quando ele saiu de lá, ele encontrou novamente a Maria. Ela correu e se escondeu atrás de um carro que estava ali no estacionamento e implorou para ele não atirar nela, para ele não matar. E por algum motivo, ele simplesmente abaixou a arma e foi embora, ele fugiu de lá, deixando ela viva. Então, logo em seguida, ela chamou a polícia e deu uma descrição dele. Ela falou que ele era um homem alto, todo de preto, que estava usando um boné de beisebol e que carregava uma arma. Quando os policiais entraram na casa, eles encontraram Adele com a blusa levantada e, mais tarde, uma autópsia possibilitou que uma bala de calibre 22 fosse recuperada do crânio dela. Além disso, os agentes também conseguiram encontrar um boné de beisebol azul com as letras ACDC escritas na frente dele. E mais tarde, naquele dia, o Richard acabou fazendo uma outra vítima. Sally Ann Hu, eu acho que é assim que se pronuncia, de 30 anos, estava dirigindo seu carro quando ela foi forçada pelo Richard a parar. E ele obrigou ela a entrar no carro dele. Só que ela começou a gritar, ela começou a pedir socorro. E tinha um homem que morava ali pela região, que ele estava na sacada da casa dele. E ele viu toda a cena. Então ele entrou correndo para poder ligar para a polícia. E além dele, também tinha um casal que acabou presenciando a cena e conseguiu anotar a placa do veículo. E um detalhe é que mais tarde, eles testemunharam contra ele no tribunal. E aí, poucas horas depois, a polícia conseguiu encontrar a Sai. Ela estava viva ainda, só que ela acabou não conseguindo resistir aos ferimentos e faleceu. A autópsia revelou que ela teria sido baleada 2 vezes no peito e exames balísticos conseguiram comprovar que se tratava da mesma arma no caso de assassinato da Adele. Então, provavelmente se tratava do mesmo assassino que teria atacado as duas. E, obviamente, a cidade inteira entrou em pânico porque tinha um possível serial killer, atacando as mulheres pela região. E como ninguém sabia a identidade dele ainda, os jornais começaram a chamá-lo de o perseguidor da noite, o intruso do vale. E aí, cerca de 10 dias depois, no dia 27 de março, outras 2 vítimas acabaram sendo descobertas. Se tratavam de Vincent Zazzara, de 64 anos. Ele era um analista de investimentos que operava sua própria pizzaria, e sua esposa Maxine, de 44. O corpo deles foi encontrado pelo filho, que tinha ido até a casa deles para poder visitá-los, mas quando eles não atenderam a porta, ele acabou decidindo entrar e encontrou o pai baleado, já sem vida, no sofá. A autópsia revelou que a causa da morte foi um tiro na área temporal esquerda da cabeça. E quanto ao corpo da Maxine, ele foi encontrado na cama do casal despido. Segundo relatos, o Richard teria amarrado ela e começado a saquear a casa, mas a Maxine teria conseguido se soltar e pegado uma espingarda que ela teria apontado para ele, só que ela estava descarregada. Aparentemente, o próprio Vincent teria tirado as balas por causa dos netos. Então, o Richard reagiu e acabou matando ela com um tiro na cabeça. E segundo fontes, o Richard teria ficado com raiva por ela ter apontado a espingarda para ele, então ele teria tentado remover o coração dela, só que ele acabou não conseguindo cortar a caixa torácica dela e por isso ele decidiu remover os olhos dela, que ele levou com ele. Além disso, segundo fontes, ela também teria sido esfaqueada várias vezes, tanto no rosto quanto no pescoço, no abdômen, na virilha, e o Richard também foi esfaqueado. Segundo relatos, os dois teriam sido esfaqueados depois de mortos. E aí já estava rolando uma super operação para tentar descobrir qual era a identidade do assassino misterioso. Só que enquanto os policiais não encontravam nada, o Richard continuou atacando várias pessoas pela região, dentre elas um casal de idosos de 66 e 63 anos de idade chamado William e Lillian Doyle. Os dois foram surpreendidos durante a noite enquanto eles estavam dormindo e o Richard teria tirado na boca do William. A bala ficou colocada na garganta dele e, inclusive, segundo relatos, ele também teria espancado o William, só que mesmo assim ele acabou sobrevivendo e rastejando até o outro quarto onde a Lillian estava, e ele conseguiu pegar o telefone e ligar para o 911. Só que devido aos ferimentos, obviamente ele não conseguiu falar com o telefonista, mas a ligação acabou sendo rastreada e a polícia foi até lá acompanhada por uma ambulância. O William rapidamente foi atendido e ele foi transferido para o hospital, só que ele acabou não conseguindo resistir aos ferimentos e ele acabou falecendo. Mas ele foi um herói naquela noite. Mesmo no estado que ele estava, ele conseguiu pedir ajuda e ajudar a Lillian, que mais tarde deu a descrição do Richard à polícia. E aí, pouco depois, o Richard atacou outras 2 senhoras, elas eram irmãs. E diferentemente dos outros casos, nesse caso, ele teria desenhado pentagramas tanto nelas quanto na parede. E aí, como eu disse, o número de vítimas foi crescendo cada vez mais, só que tinham pessoas que o Richard não assassinou por algum motivo, como o caso da Ruth,
que ele deixou ela viva. Então isso possibilitou que as pessoas conseguissem ajudar a polícia a fazer um retrato falado dele, que foi amplamente divulgado em vários lugares, o que fez com que ele precisasse deixar a região em agosto e viajar para São Francisco. E só para esclarecer, a Ruth Wilson é uma outra vítima que o Richard fez, só que eu não vou contar o caso dela detalhado nesse vídeo para não ficar muito extenso. E aí, nessa época, antes de viajar para São Francisco, ele tinha ficado hospedado no Hotel Cecil, que ficou mundialmente conhecido pela longa história de crimes, suicídios misteriosas e hóspedes ligados a casos famosos como o próprio Richard. Então ele tinha muita fama de ser mal assombrado, e como ele tinha um valor muito abaixo dos demais hotéis da região, ele era mais acessível e meio que atraía qualquer tipo de gente. Então tinham muitas pessoas estranhas lá, e isso fazia com que o Richard passasse batido. Inclusive tem o caso da Elisa Lam, que aconteceu lá, né? Que a propósito eu deveria gravar aqui pro canal, só que eu tenho um pouquinho de medo dele, porque eu conheci quando eu era bem nova, eu tinha uns 10 anos de idade na época, então me marcou muito e eu tenho medo. Mas se vocês quiserem, eu abro uma exceção, eu gravo aqui pro canal, deixa pra mim aqui embaixo se vocês querem. E aí, como eu disse, o Richard tinha ido pra São Francisco, e lá ele acabou fazendo outras 2 vítimas que acabaram sendo descobertas no dia 18 de agosto de 1985. As vítimas foram um casal de idosos chamado Peter, de 66 anos de idade, e Barbara Pan, de 64. Eles foram encontrados na própria cama em um conjunto habitacional em São Francisco. Ambos haviam sido baleados na cabeça. No entanto, o Peter não sobreviveu aos ferimentos e ele acabou falecendo no local. Mas a Bárbara, ela conseguiu sobreviver, mas ela acabou ficando permanentemente incapacitada devido aos ferimentos. E um outro detalhe é que o Richard também havia desenhado um pentagrama na parede e as palavras Jack the Knife, que provavelmente eram uma referência a Jack, o estripador. Então, quando as autoridades de São Francisco chegaram ao local do crime, eles rapidamente associaram os casos aos casos que estavam acontecendo em Los Angeles. Isso porque o modus operandi do Richard, que, para quem não sabe, né, modus operandi é um termo basicamente usado para descrever o padrão de comportamentos que um criminoso usa para poder cometer os seus crimes. O do Richard era muito característico, então, basicamente, ele invadia a casa das pessoas durante a noite, enquanto elas estavam dormindo, e ele atacava elas, saqueava a casa e depois desenhava pentagramas. E era exatamente isso que tinha acontecido nesse caso, então ele era muito semelhante com os casos que estavam acontecendo em Los Angeles, e por isso os detetives fizeram essa associação. Então eles decidiram pegar a bala que foi encontrada na cabeça do Peter e mandaram para Los Angeles para que alguns testes fossem feitos com ela, e quando os resultados saíram, ficou comprovado que realmente se tratava da mesma arma, o que significava que provavelmente o assassino teria migrado de lugar, então ele teria deixado Los Angeles e ido para São Francisco. E obviamente, quando o caso veio à tona, as pessoas ficaram muito assustadas e elas começaram a cobrar as autoridades que pegassem o culpado. A prefeita Diane veio a público e ela acabou dando alguns detalhes sobre o caso que só a polícia e o assassino sabiam, o que obviamente acabou comprometendo as investigações. Então ela acabou revelando a público que a polícia sabia qual era a arma e o modelo de tênis que o suspeito usava, e o Richard acabou ouvindo essas informações, então ele acabou se livrando desses itens, ele jogou eles da ponte Golden Gate. E aí, conforme as investigações aconteciam, o gerente do hotel Bristol em Tenderloin, eu acho que é assim que se pronuncia, ele contou para os agentes que um homem com as características semelhantes às do Night Stalker havia se hospedado no hotel. Então quando a polícia foi até lá, eles checaram o quarto que ele havia ficado e acabaram descobrindo um desenho de um pentagrama na porta do banheiro. E aí o gerente também relatou que ele tinha dentes podres e cheirava mal, como a descrição que as vítimas haviam dado à polícia algum tempo antes. Então meio que tudo estava batendo, o que colocava ele como o principal suspeito para a polícia naquele momento. Só que a essa altura o Richard já havia saído de lá e inclusive ele já estava fazendo outras vítimas. No dia 24 de agosto, enquanto um rapaz estava na garagem de casa, ele acabou vendo um Toyota laranja circulando pela região e por algum motivo ele achou estranho o comportamento do motorista, então ele decidiu anotar a placa. E aí esse veículo inclusive acabou sendo abandonado ali na região. E aí na manhã seguinte, mais um caso de assassinato veio à tona. O Richard já havia assassinado um casal no bairro. Então, quando esse menino falou com os policiais, ele decidiu entregar a placa do veículo que ele tinha visto para poder ajudar nas investigações. E quando os policiais puxaram a placa desse veículo no sistema, eles acabaram descobrindo que ele havia sido roubado em Chinatown e que ele estava ali, que ele havia sido abandonado. Então, eles começaram a fazer algumas buscas no veículo e lá dentro eles encontraram algumas impressões digitais que eles levaram para poder fazer testes nos laboratórios. E nisso eles acabaram descobrindo que essas impressões digitais batiam com as mesmas que eles já tinham guardadas lá
quando eles encontraram no primeiro caso. E aí os agentes acabaram decidindo jogar essas impressões digitais no banco de dados da polícia. E como eu falei pra vocês, o Richard, ele tinha uma enorme ficha criminal. Então assim que eles jogaram as impressões no sistema, eles encontraram o Richard. Então o nome dele e o rosto foram amplamente divulgados pela mídia e finalmente as pessoas sabiam quem era o perseguidor da noite. Só que tinha um detalhe, né? Além de saber quem era, a polícia precisava prendê-lo. E não demorou muito pro Richard perceber que ele estava sendo procurado. Ele acabou vendo o rosto dele estampado no jornal em uma loja de conveniências e ele tentou fugir de lá para poder se esconder. Só que como o rosto dele estava estampado nos jornais, na televisão e tudo mais, todo mundo já sabia quem ele era. Então várias pessoas tentaram pará-lo. Teve um homem que chegou a gritar: "É o matador", quando percebeu quem ele era para poder alertar as outras pessoas. E aí ele tentou fugir, ele tentou roubar um carro que estava com a chave na ignição. Só que o dono do carro estava embaixo dele mexendo, fazendo alguns reparos. E ele ficou muito irritado quando ele percebeu que tinha alguém tentando roubar o carro dele. E ele agarrou o Richard pelo pescoço. Então nisso eles acabaram batendo esse carro. Então o Richard começou a correr. E aí resumidamente o que aconteceu depois disso foi que ele tentou escapar de todo jeito. Até que ele foi acertado na cabeça e segurado por 3 homens até que a polícia chegasse. Ele foi preso aos 25 anos de idade e em seguida acusado de 14 homicídios, além de diversas acusações de tentativa de homicídio, estupro, agressão sexual, sequestro e roubo. O julgamento dele começou no dia 22 de julho de 1988 e atraiu uma enorme atenção da mídia. No dia 20 de setembro de 1989, o Richard foi considerado culpado de 13 acusações de assassinato, 5 acusações de tentativa de assassinato, 11 acusações de assédio sexual e 14 acusações de roubo. No dia 27 de novembro de 1989, ele foi sentenciado à pena de morte na Câmara de Gás do estado da Califórnia. E uma curiosidade é que quando ele deixou o tribunal, ele disse: "E daí? A morte sempre vem junto com o pacote. Nos vemos na Disneylândia." E um dos fatos que eu considero mais perturbadores desse caso é que durante o tempo que o Richard passou na cadeia, ele teve muitos fãs e até mesmo pessoas que iam visitá-lo lá. E um detalhe é que uma dessas fãs até chegou a se casar com ele no dia 3 de outubro de 1996, na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. E segundo fontes, ela acreditava na inocência dele. E detalhe é que aparentemente ela o visitava 4 vezes por semana na prisão. O Richard acabou falecendo no dia 7 de junho de 2013, aos 53 anos de idade, de câncer, enquanto ele esperava para ser executado. É isso, pessoal. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Só lembrando que esse caso foi uma indicação aqui do canal, então muito obrigada a quem indicou. Eu não consegui achar o comentário, mas muito obrigada mesmo. E é isso, pessoal. Não esqueçam de curtir, se inscrever, comenta pra mim aqui embaixo o que vocês acham. Se tiver alguma sugestão também de casos, eu vou agradecer muito. Só lembrando que agora, em agosto, o canal vai completar 1 ano, então vai ajudar muito se você se inscrever pra gente poder bater a meta, né, de ter 1000 inscritos aqui no YouTube. E além disso, eu tô deixando aqui embaixo pra vocês o link do Spotify, se vocês preferirem ouvir por lá. Então é isso, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo caso. Beijão!